meu nome é Maria Alice Gonçalves Póvoa, nasci no dia 21/5/57, tenho 65 anos. Nasci nesta aldeia, fui criada nesta aldeia, ainda estudei alguma coisa, depois casei, o meu marido é professor do ensino básico, foi para a Madeira trabalhar, eu fui com ele, voltei, entretanto comecei a trabalhar com crianças, há 40 anos já os fez. Tenho estado fora do concelho, tenho estado no concelho e agora estou na aldeia, já há 10 anos, 12 anos que estou aqui nesta aldeia. Na altura em que eu era criança, eu sou filha única, não tenho irmãos. E os meus pais trabalhavam praticamente para os meus avós paternos, que o meu avô paterno era uma pessoa que tinha muitas propriedades, uma junta de bois, e os filhos, eram 9 filhos, à medida que os filhos iam crescendo, os filhos tomavam conta da junta dos bois, não é? E então os meus pais, como trabalhavam praticamente para os meus avós, e eu não tinha irmãos, não tinha com quem ficar, para não me estarem a levantar de manhã cedo, para me levar para a casa dos avós, para depois à noite voltar, então praticamente eu ficava lá todas as noites. O meu avô tinha muito jeito para contar histórias, e para me adormecer e para me entreter, ia-me contando alguma coisa. Eu, como tinha uma memória, que eu penso que agora já está muito fraquinha, uma memória muito boa, captei quase todas as anedotas que ele me contava. Como é que eram as condições de trabalho e de vida dos seus pais? As condições não eram muito boas. As pessoas comiam o que criavam e o cultivavam. Praticamente não havia trocas de mercadorias, nem havia essas coisas. Cada um comia aquilo que tinha, criava e cultivava. E então, como eu já disse, os meus avós tinham aquela junta de bois e era uma casa muito farta, uma casa de lavoura, mas uma casa muito farta. As pessoas antigamente diziam, agora dizemos o almoço, dizemos o jantar, dizemos o pequeno almoço, naquela altura não, era o almoço, era o jantar ao meio-dia e era à noite a ceia. E existia assim mais algum proprietário aqui na terra também? Sim, muitos. Havia muitas juntas depois nessa altura. Muitas juntas depois. Portanto, aqui na terra o que predominava eram os grandes proprietários. Eram os bois e era o rebanho do gado. E as pessoas tinham pequenos pedaços de terra ou geralmente arrendavam esses proprietários? Tinham, o meu avô tinha, olha só, casas de viver tinha 3. Casas de viver tinha 3. Porque o meu avô também já não era filho único, mas praticamente tinha uma irmã que morreu muito cedo e tinha outra irmã que era solteira e então tinha muitas propriedades. Eram 9 filhos, como eu já disse, um ainda morreu solteiro, depois ficaram 8, mas todos ficaram com terrenos dele. Mas as pessoas que, por exemplo, o povo em geral aqui na terra possuía o seu bocadinho de terra ou arrendavam? Arrendavam. Eu ainda me lembro depois, os meus pais mais tarde, uns ricos que havia aí, que até está ali um senhor que é a família, que eram os tais Lopes Pinto, que tinham muita propriedade, e depois a gente pagava a renda. Era uma renda. A renda o que era? O razão, não sei se sabem o que é o razão, enchiam de pão, e por exemplo, o terreno era arrendado 12 razões de cereal. Tinha que se dar aqueles 12 razões. Mas havia terrenos que tinham, por exemplo, figueiras, tinham castanheiros, tinham outras árvores. Essa renda era paga todos os anos. Mas havia terrenos que eram de cereal, só eram pagos no ano em que tinham lá cereal. Ano sim, ano não. Um ano ficava a descansar a terra, o ano seguinte é que tinha o cereal. Portanto, nessa altura só se pagava ano sim, ano não. Era mais o centeio, o trigo, o milho e o feijão frade. Ok. Feijão frade, colhia-se muito feijão frade. E as pessoas possuíam moinhos aqui na região para moer o moinhos trigo? Não possuíam. Ia-se a azenha ali ao caixão, era uma azenha. E havia azenhas ali embaixo que chamam a Ribeirinha, ali uma aldeia. Mais ou menos a quanta distância? Que é a nossa anexa de Vilas Boas. É a Ribeirinha, Meireles e Vilarinho das Azenhas. Mas qual é a distância daqui de Vilas Boas até à azenha? Mais ou menos. E para a Ribeirinha, para aí uns 5 km, não, Carmen? Não chega a 5? 2 ou 3. Era. 2, 3 km. Mas havia o senhor do moinho que vinha com o cavalo buscar o grão.
moía, tirava, chamava-se a maquia. A maquia era uma caixa de madeira, que essa caixa era cheia e ficava para o moleiro, chamava-se a maquia. E depois trazia o resto do cereal, já moído, em farinha, ao proprietário. Também se moía o milho, que as pessoas comiam muito, os milhos, feitos os milhos doces, milhos com tomate, milhos com o calhava, também os milhos lavavam-se bem lavadinhos, tinham aquela crostinha e também se comiam os milhos. Lembra-se nessa altura o que é que as pessoas almoçavam ou jantavam? Olha, logo de manhã não havia fogões. E então logo de manhã era preciso cozer as comedorias para os porcos, porque os porcos, quando estavam perto de ser das matanças, coziam as batatinhas miúdas, coziam o grão, coziam o que tinham e depois faziam aquela lareira, não é? Faziam aquela lareira e tiravam umas batatinhas das que estavam lá a cozer, que eram as batatinhas inteiras pequeninas, para eles, punham na brasa, na grelha, na brasa, tostadinhas, davam-lhe um murro, punham-nos no prato com um dentinho de alho partido miudinho, azeitinho, e era logo de manhã um prato de batatas, e sabia a sopa do dia seguinte também se comia. E depois, ao meio-dia, como eu já disse, era o jantar, que nós agora dizemos o almoço, as pessoas que trabalhavam no campo, a mulher, ou uma filha, ou alguém, ia com a cestinha à cabeça, levar o almocinho a quem andava a trabalhar no campo. Depois, quando vinham à noite, é que era a ceia. E geralmente esse almoço consistia em quê? O que havia na casa. Um ovinho cozido, umas azeitoninhas, umas batatinhas, o que havia, que eu ainda é da minha lembrança ir comprar o arroz ao soto, que a gente chamava sotos, 1/4 quilo, meio quilo, 250 gramas. Na minha casa não era isso, porque os meus avós, como eu já disse, era uma casa farta. Mas lembra muito bem, e eram uns sacos de papel. Eram uns sacos de papel, um papel grosseiro, assim a dar ao castanho, ao cinzento, a dar ao cinzento, e era aí que elas pesavam na balança, pesavam assim aquele arroz. Okay. E o açúcar era igual. E as pessoas trabalhavam de sol a sol nessa altura? Trabalhavam de sol a sol. Descalças? Coitadinhas, sabe Deus como? Por falar de sol a sol, posso contar uma historinha pequenina? Nem precisa de pedir, é contar a história. Havia aqui um ricaço, era Gastão Negreiros, um ricaço que havia aqui. E havia um compadre, que era o João Gouveia, que ainda não há tanto que ele morreu, era compadre. E era o feitor da casa. Começaram-se a usar os relógios, porque aqui na torre não havia relógio. E ele um dia disse: senhor compadre, posso-lhe pedir uma coisa? Diz lá, João. E ele era senhor compadre, o outro era João. Diz lá, João, então o que é que queres? Queria que o senhor compadre me comprasse um relógio. E tu para que é que queres um relógio? Por causa do pessoal, para a gente saber como anda a comer, quando há de se pegar. Não precisas de relógio. Olha, de manhã, mal amanheça, pegas ao trabalho. Ao meio-dia, comer e andar. E à noite até que se veja. Só começaram a trabalhar às 8 horas, ou 7 horas, 8 horas no campo, foi quando vieram retornados, que eles vinham habituados já àquele horário, e então eles já começaram a bater o pé, começaram para aí a querer mandar e tal, e as pessoas depois também disseram, bem, então, mas se é assim, é assim. 25 de Abril. Sim, depois do 25 de Abril, quando vieram aquela gente toda da África. Perfeito. Ou mais até ali, não, até ali era trabalhar de sol a sol. Mas essas pessoas que voltaram de África na altura eram aqui da aldeia, de Vilas Boas? Sim, eram da aldeia. Eles chamavam-lo retornados porque retornaram às raízes deles. Havia alguém que tinha casado fora, ora já trazia o marido, não é? Também havia alguém daqui que casou noutras aldeias, também já foi para a terra do marido. Mas em geral eram aqui filhos da terra. Tem a quarta classe? Tenho o 5º ano, frequência do 5º ano, não está completo. Eu ainda estudei muito tempo em Vila Flor. Frequência do 5º ano, algumas disciplinas, não está completo. Portanto, fez além da Pronto, quarta depois classe. entretanto casei. Fui com o meu marido para a Madeira, que ele foi trabalhar para a Madeira, que aqui não havia... Pronto, ele acabou de se formar, não é? E foi para a Madeira e eu fui com ele. E depois, olha, já não me apeteceu estudar mais. Entretanto, depois voltei, passados uns 2 ou 3 anos, comecei a trabalhar na escola, pronto. Fiquei sempre na escola, já não estudei mais nada. Mas quando fez a frequência do 5º ano, que não está completa, é isso? É, sim senhor, não está completo. Começou logo a trabalhar a seguir? Não senhor, casei. Casei,
Ok. Casei e fui com o meu marido para a Madeira. Com O que meu marido idade é que foi casou, dona? 21 anos. Ok. Tive a minha filha aos 23, 78. Foi para a Madeira já em Em 78? 78, foi quando eu casei, foi em 78. As pessoas aqui na Terra tinham noção que viviam num país que as privava de liberdades individuais e de expressão? Ou, Não havia outra escolha. mas as pessoas tinham essa noção? Pois com certeza que tinham, mas o que é que elas haviam de fazer? Por exemplo, Era trabalhar na terra, e ficavam na terra, e enchiam-se de filhos, porque antes havia muitos filhos. Agora não, mas antigamente havia. Todas as famílias eram numerosas. claro. Mas diga-me uma coisa, por exemplo, a PIDE estava presente aqui na Terra ou não? Até tínhamos um de cá. Agostinho Ribeiro. E ele Agostinho Ribeiro. Era de cada terra, ainda tem aí uma neta até, na casa dele. E depois estava na África a trabalhar. Mas ele era informante da PIDE aqui na Terra? Ou trabalhava mesmo Ele trabalhava, ele era mesmo da PIDE, e trabalhava em Angola. Ele estava em Angola e tinha lá a mulher e o filho, mas depois pôs a mulher e o filho cá porque as coisas parece que também se estavam a complicar, tanto o complicaram que depois que o mataram, que ele veio morto de lá. E ele veio aqui, e quando vinha aqui, eu já lembro-me dele, lembro-me até do funeral dele e assim, mas já não me lembro assim de certas coisas, mas lembro-me que quando ele vinha, tudo guardava o seu respeitinho, não é? Ele então, com os copitos, diz que até tirava o sapato e deitava para ali o vinho e fazia ali o vinho do sapato. Era, pois, então, naquela altura, minha filha. Mas as pessoas então tinham uma noção de que aquele era... Mas era um Deus. Quando vinha aí era um Deus. Era filho da terra, toda a gente lhe guardava o respeito. Tinha aí os sogros, tinha depois a mulher e o filho, e vinha aí de vez em quando, vinha muitas vezes. E aqui na região, sabe-me dizer se houve algum movimento de trabalhadores ou de reivindicações durante essa altura? Ou... Não, penso que não. Não? Penso que não sei. Ok. Quais é que eram as tradições aqui da Terra nessa altura? Ai, temos muitas. Faça favor, dona. Temos muitas tradições. Olha, tínhamos a tradição e temos a tradição de na Quaresma, rezávamos a Via Sacra. No meio da Quaresma, diziam, vamos cortar a nossa avózinha, no meio da Quaresma. E então os rapazinhos juntavam-se com uns bocadinhos de latos velhos nas paredes, faziam uma barulheira, ai, é a nossa avózinha. E então, havia a encomendação das almas, durante a Quaresma toda. Havia a encomendação das almas, eu fui uma única vez, mas não voltei, que aquilo era medorento. E depois, sábado, aleluia, eram os martírios ceios. Temos outra tradição que era, quando a gente cose o pão, amassa o pão, depois de amassar o pão com a mão, 3 vezes fazia-se assim. São Vicente da Crescente, São João te faça bom pão, São Mamed te levede, cresça o pão na massa, como Jesus Cristo cresceu em graça. São Mamed te levede, São Vicente da Crescente, São João te faça bom pão, cresça o pão na massa, como Jesus Cristo cresceu em graça. 3 vezes que se fazia isto. Depois metia-se o pão no forno, e ao meter o pão no forno com a pá do forno, fazia-se assim nas portas do forno. Cresça o pão no forno, as alminhas fora do fogo, paz e amor pelo mundo todo. Era outra tradição que a gente tinha. Outra tradição que tínhamos, e que ainda temos, eu pelo menos ainda tenho, temos a Senhora da Assunção lá em cima, e quando a gente vem dos campos, que os campos uns ficam lá para baixo, outros ficam lá para baixo, portanto há um altinho, que é lá embaixo ao vir da Ribeirinha, que se chama o Cabeceirinho. Temos ali em cima a Portela. Temos ali em cima o altinho. Temos indo para os Aborteais, outro altinho. E então a gente, chegando a esse altinho, benzia-se a pedir a proteção de Nossa Senhora. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Oh, minha Mãe Santíssima. A gente olhava para Nossa Senhora e dizia, oh, minha Mãe Santíssima, ajudai-me, protegei-me, guardai-me, acompanhai-me, livrai-nos de todos os perigos e trabalhos do corpo e da alma, deitai-nos a vossa divina... Eu digo proteção, mas já pedi a pessoas que dizem bênção. Pronto. Então, essa tradição ainda se mantém, pelo menos comigo ainda se mantém. Outra tradição, temos os pelourinhos, os cruzeirinhos. Agora tem alminhas. Tem lá umas alminhas em azulejo, mas antigamente, no meu tempo, não tinha.
E então o meu pai dizia, passava pela cruz e dizia: eu saúdo a cruz, minha única esperança, quem te remiu à mãe. Outras vezes dizia: Deus salve cruz preciosa, quem te remiu à mãe. Depois que as alminhas estão lá nos azulejos, a gente dizia: um Pai Nosso pelas benditas almas do purgatório, em geral, por aquelas mais abandonadas, pelas que não têm quem por elas peça, pelas da nossa maior obrigação, amigos e benfeitores, e por aquelas que estejam mais próximas de entrar no céu para pedir a Jesus por nós. Temos outra tradição que ainda se mantém, é uma capela lá em cima do Santo António. Começam as novenas, que a gente diz novenas, mas não é novena, a palavra certa não é novena, é a trezena, porque são 13 dias. Começa no dia 1 de junho até o dia 13. Portanto, essa tradição também ainda existe. Há um livrinho, essa novena é rezada na hora da sesta. É uma reza. É uma reza, é oração. um livrinho, rezas, fazem-se umas rezinhas, depois no fim a gente dá a volta ao adro e reza pelas benditas almas do purgatório, porque está o cemitério ao lado. A minha mãe ensinou-me assim, eu faço como a minha mãe me ensinava, não é? A gente reza ou a dar a voltinha pelas benditas almas do purgatório. Outra coisa que eu tenho que os meus pais me ensinaram. Eu passo no cemitério, seja de manhã, seja à noite, seja ao meio-dia, não tenho vergonha de ninguém. Eu benzo-me, faço assim e digo boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Não tenho problemas com isso. Bom dia, benditas almas, ou almas santas. Vós já fostes como nós seremos como vós. Pedi a Jesus por mim, que eu peço a Jesus por vós. E rezam no Pai Nosso Senhor por alma. Mas isto era uma aldeia vincadamente religiosa, então? Sim. É muito religiosa. Depois temos uma capelinha ali mesmo no adro da igreja, que é o Senhor dos Passos. O Senhor dos Passos, que a gente diz o Senhor de Misericórdia. Eu habituei-me assim de pequenino, o Senhor Deus de Misericórdia. A gente, quando tinha... os invernos de antes eram mais rigorosos, não eram como agora, chovia muito. E o verão era muito quente, era abrasador. E então havia assim, as pessoas, como eu já disse, trabalhavam na agricultura e era disso que viviam. Mas se havia uma época em que não chovia, as pessoas já andavam aflitas, porque não produziam, as coisas não produziam. E então já andavam assim um bocadinho atarefadas, um bocadinho aflitas. Então assim, Senhor Padre, olha, vamos fazer uma procissãozinha com o Senhor Deus de Misericórdia. A fé era muita. Tiravam o andor da tal capelinha e faziam a procissão. Às vezes, ainda estava no adro, ainda não tinha saído, já a chuva estava a cair. Era fé, era a nossa fé. Está como, por exemplo, a fé da menina que a Nossa Senhora apareceu à menina. E que eu posso contar esta. Era o meu avô também que contava. Havia um casal que tinha 2 filhos. Pelo menos é o que eu sei, tinham 2 filhos. A menina e o menino que era mais novinho. Mas o menino era doentinho, muito doentinho. E as pessoas, como eu já disse, trabalhavam no campo. A mulher tinha que ir ajudar o marido. Trabalhavam no campo. E depois traziam o pão do campo e juntavam-no, chamavam laieira, que era lá em cima na Eira Monteira, que agora está lá uma casa no lugar. E trabalhavam ali, chamavam as medas, punham o pão e depois com malharem com um malho de braços, malhavam, batiam, com o calor o grão saltava e era assim que faziam as malhadas. E como aquele casal tinha um menino que era doentinho, o menino não podia andar ao calor, não é? E a irmãzinha tomava conta dele e dizia-lhe assim, isto é contado pelo meu avô. E dizia assim, entretanto Nossa Senhora chamou a menina. Ela chamava-se Maria Trigo. O pai era Jacomo Trigo. E diz assim, ó mãe, está aí uma senhora a chamar-me. Vai lá para o pé do teu irmãozinho, vai guardar o teu irmão. Ele não pode andar a apanhar sol, vai guardar o teu irmão. E a menina ia. Segunda vez Nossa Senhora voltou a chamá-la. E ela segunda vez voltou ao pé dos pais. E a mãe, vai guardar o irmão, já te disse. Até que na terceira vez a mãe não a deixou ir e só viram a menina no ar. Nossa Senhora ninguém a viu, não é? Nossa Senhora levava a menina pela mão, mas ninguém a viu. Chegou a uma fontinha que está ali em cima, a fontinha que ainda hoje existe, naquela fontinha, mas que não era fonte, era um descampado. E ela disse-lhe para a menina, olha, com a tua mão, faz aí uma pocinha, rapa aí, faz uma pocinha. A menina fez a pocinha e imediatamente saiu água. Olha,
tu à noite vens aqui lavar o teu irmãozinho nesta água, porque esta água vai curar o teu irmão. Entretanto, pegou na menina e voltou a subir para cima. E havia lá um cruzeirinho, abria um cruzeirinho, está lá agora, não sei se na altura estava. E diz assim, olha, sabes, eu gostava que me fizessem aqui um cruzeirinho e uma capelinha. E a senhora quem é? Eu depois digo-te quem sou, mas agora não digo nada. Pegou na menina, portanto, está lá o cruzeirinho, mas a capelinha nunca chegou a ser construída. Há quem diga que ainda houve essa iniciativa pela parte da Comissão de Festas e pela parte do Sr. Padre, e queriam fazer uma grande rocha, e na rocha Nossa Senhora e a menina de joelhos, mas nunca chegou a ser construída. E então depois pegou na menina e foi até em cima. E em cima, onde é agora o nosso santuário, era um corral onde os pastores punham as crias na hora da sesta, na hora do calor, e desciam e eles vinham a casa, comiam, jantavam, que era o tal almoço, e dormiam um bocadinho a sesta. E então chamava-se o corral para as crias assestarem. O corral tinha paredes e tinha porta, mas havia uma parte que já nem tinha telhado. Para proteger dos lobos, dos animais, deixavam ali as crias e vinham embora. E Nossa Senhora levou a menina até ali e disse-lhe assim, olha Maria, eu sou Imaculada Conceição. Eu quero que me construam aqui um santuário, uma capela, uma igreja. Tu vais para a aldeia e vais dizer isto. Ninguém acredita em mim. Eu não vou. Eu não digo nada porque ninguém vai acreditar em mim. Acreditam sim, senhora. Vais e dizes que a senhora, a Imaculada Conceição, que te apareceu e quer aqui neste lugar uma igreja, uma capela. E quer ser venerada neste montinho, neste santuário, santuário não era na altura, neste monte. E a menina disse, não, que ninguém vai acreditar em mim. Vai sim, senhor. Vais fazer o seguinte, tu vais para casa e dizes ao Senhor Padre e dizes aos teus pais. E se eles não acreditarem em ti, tu não te importes. Dizes ao Senhor Padre para organizar uma procissão. E toda a gente deve levar uma vela acesa na mão. Eu vou fazer com que venha uma ventania forte, forte, até me estou a arrepiar. Uma ventania forte, forte, forte. E nem uma só vela vai apagar. E eles vão acreditar em ti. A menina assim fez. Chegou a casa e disse, mãe, Nossa Senhora, a senhora que me apareceu diz que é a Imaculada Conceição. Olha, assim está lugar que chama o Ribeiral. Disse para fazer um pocinho, uma pocinha, veio água, saiu água da pocinha e disse para lavar lá o menino, que vai ficar curado. E disse para organizar uma procissão porque ela quer que lhe faça uma capela lá em cima, onde está o corral, onde as crias dormem. E diz assim o pai, rapariga, cala-te lá, quem é que vai acreditar em ti? Eu vou falar com o Senhor Padre, que ele anda, pai, anda comigo falar com o Senhor Padre, a senhora disse para falar com o Senhor Padre e organizar a procissão. E assim foi. Organizou-se a procissão, toda a gente levava uma vela na mão acesa e nem uma só vela apagou, e uma ventaria enorme. Então começaram a acreditar na menina. As pessoas eram pobres na altura, muito pobres. E o pai da menina não tinha possibilidades para mandar fazer a capela, para mandar construir a capela. Como não tinha possibilidades, foi pedir. Pediu pelas redondezas, pediu. Por isso é que temos lá a nossa igrejinha, muito pequenina para os nossos dias, que agora já foi feita uma embaixo, a cripta, que é para albergar tanta gente que ali se junta, não é? Mas naquela altura muito eles fizeram. E depois por etapas foram fazendo aos bocadinhos. Acontece que depois compraram uma imagem de Nossa Senhora, pequenina. Até eles chamam a imagem velha, uma imagenzinha assim. Mas depois era preciso, construíram a igrejinha, mas depois era preciso uma imagem grande. Aquela era muito pequenina. Lá se juntou o povo, lá se juntou o dinheiro e encomendaram a imagem de Nossa Senhora da Assunção, que é a que está em cima, no altar-mor, com os braços abertos. Essa imagem foi feita em Braga e devia seguir pelo caminho de ferro. A imagem devia vir no caminho de ferro. Ou descia lá embaixo na ribeirinha, ou descia no caixão, que era onde estava o caminho de ferro. Para isso era preciso os labradores, com a junta de bois, ir lá buscar. Então puseram duas juntas de bois, para trazerem a imagem. Entretanto, chegou aos ouvidos do Vila Flor, que é o nosso concelho,
que Nossa Senhora vinha para Vilas Boas. Eles juntaram-se, todos armados, uns com paus, outros com foices, outros com sachos, outros com calhou, e foram esperar a imagem lá embaixo, não sei se conhecem, que chamam no Barraco. Portanto, é um cruzamento de estradas. Vem para aqui, vai para o Caixão e vai para Vila Flor. Juntaram-se ali. Ora, o pessoal de Vilas Boas, muito pouquinho, em menor número. Os outros todos armados, o que é que eles haviam de fazer? Nossa Senhora, puxavam os bois. Nossa Senhora vai para Vila Flor. Os bois não mexiam as patas. Nossa Senhora, e vocês não digam nada, vocês não tornem assim, reliados. Pronto. Os bois não mexiam as patas. Picavam-nos com a agulhada, mas eles não se mexiam. Quando disse, pronto, não há nada a fazer, os bois não mexem as patas. O que é que nós agora vamos fazer? Quando se encaminharam aqui para Vilas Boas, por o caminho, e por esta estrada, que não era estrada, era uma estrada, mas de terra batida, uma estrada estreitinha. Os bois não andaram que voaram, só pararam lá em cima. Portanto, Nossa Senhora escolheu aquele lugar, foi aquele lugar que ela quis, e é o lugar dela. Pronto, eles viram que não havia nada a fazer, e tiveram que se conformar, não é? Entretanto, depois havia 3 festas, 3 festividades lá em cima, que ainda hoje existem. É o Senhor, que foi no domingo, a festa da Ascensão do Senhor ao céu, que há o ditado que diz, da ressurreição à ascensão 40 dias são. E calha numa quinta-feira, que é a quinta-feira da espiga, que foi a semana passada. E então, era muito lindo, na minha criação era muito lindo essa festa. Era o seguinte, estava a tribuna era tapada com verdura e flores, e a imagem do Senhor estava escondida, só se viam assim 2 fiozinhos, não se via mais nada. Pronto, estava ali escondida. E a menina que fizesse a comunhão no ano atrás, ia ali, sentava-se e punha as mãozinhas. Ficava ali, punha assim as mãozinhas e ficava ali com as mãos postas. Quando era a glória, o Senhor começava-se a elevar, mas entretanto deitava uma pombinha. A pombinha esboçava pela igreja, era muito bonito aquilo. Esboçava, até que arranjava um cantinho e lá ficava. Pronto, e a menina com as mãozinhas postas. Quando o Senhor depois se escondia atrás da tribuna, que já não havia ali nada, a menina ficava a apontar o céu. Era muito lindo, foi muito lindo. Agora, como eu acabei de dizer, a igreja tornou-se muito pequenina para os dias de hoje. E, portanto, já não havia espaço para toda a gente. Tiveram que fazer a cripta cá em baixo e essa tradição desapareceu. Então, agora, com certeza, para compor a coisa, desculpem-me lá o termo, eles diz que é a festa da família, que é a festa da comunidade, e pronto, e lá nos juntamos todos, o concelho todo, e também fica bonito, pronto. Só que antes, tanto era essa festividade que eu ia dizer, é o 15 de agosto, que é a tal festa grande. Depois, mais tarde, compraram outra imagem, que é a imagem de Nossa Senhora, que tem o cabelinho e que é mudada, a roupinha dela é mudada, que é a que vai na procissão. E chamam-la a imagem nova. É essa a imagem. Portanto, é essa a imagem que temos. É então 15 de agosto, a festa grande, a nossa festa grande. A procissão sai daqui da aldeia, muitas crianças vestidas de figuras da Bíblia, e segue para o santuário. E depois temos outra, que é o 3º domingo de setembro, que é a Santa Eufémia de Cristo. Nessa romaria, nessa festinha, era a arrematação do ouro que davam durante o ano e a arrematação dos cereais. Agora, ouro já dão pouco. Cereal ainda dão menos, que já se não cultiva. Portanto, a festinha é igual, mas sem arrematação. Sim, exato. Pronto, são estas 3 festividades. Perfeito. Como é que era a figura do padre, na altura da sua infância, aqui na região? O padre, um Deus. Era um Deus. O padre era um Deus. As crianças todas punham as mãozinhas e iam beijar a mão quando o encontravam na rua. O que ele dissesse era sagrado. Era lei. Era o que ele dissesse, era sagrado. Era uma figura de autoridade. Sim, toda a gente o respeitava. Íamos para a catequese, ele tinha lá uma varinha, atrás da porta tinha uma varinha, não precisava de usar a varinha, porque toda a gente era um respeitinho. Bem, a verdade seja dita,
As crianças de antes também eram mais educadas e mais respeitadoras do que são agora. Que agora, Deus me livre, ainda são piores os pais do que os filhos, às vezes. O padre da altura, quando eu era criança, Martins, era de Lamalonga. O padre Martins procurava também dar-se bem com Sim, os crentes? dava-se muito bem. Dava-se muito bem. Havia depois aquela tradição lá da fonte Nossa Senhora, daquela fontinha que a menina fez, depois fez-se uma fonte grande. Ainda lá está hoje. Ainda lá está hoje, com os portões de ferro, está, e está a imagem de Nossa Senhora em cima, é aquela tradição, e então a gente ia em procissão levar a imagem lá. E temos outra tradição também, que é os 9 dias antecedentes à festa, novenas na igreja. Essa festa há de 15 de agosto? É 15 de agosto. Portanto, 9 dias antes 9 dias da antes, festa, começa às 6. as pessoas juntam-se para... Sim, vai toda a gente. Toda a gente. Tinham os trabalhos nos campos, agora não, mas antigamente tinham os trabalhos nos campos. Eles procuravam, nem que fossem por calor, fazer os trabalhos deles para estarem naquela hora ali na novena. Isso era 9 dias. Era. As crianças depois, agora já está um bocadinho modificado, porque não há tantas crianças como antes. E então as crianças, no dia atrás, dia 14, nós temos um salão grande lá na igreja, temos um salão que chamamos nós o Salão da Juventude, porque antes não havia televisões e a primeira televisão que houve foi para ali e toda a gente ia ali a ver a televisão. E então as crianças iam para ali tirar a medida ao pezinho, que era para as sandalinhas, nós íamos todos de sandalinhas, umas sandálias brancas, branco sujo, de plástico, aquilo era um plástico. E o mantinho, então tirava a medida à roupinha e tirava-se a medida ao pé, de véspera. E então, para fazer os grifos, que era como a minha mãe fazia-me umas tantas tranças, que eu tinha o cabelo por o rabo, fazia-me umas tantas tranças, ao fim desfazia as tranças, ficava assim aquele molhadinho, ficava aqui aquela queda, aqueles grifinhos, lá íamos nós. E tínhamos outra tradição, que agora também já não temos. E eu tenho o prazer e a honra de dizer, porque fui nessa Andorra, Nossa Senhora da Assunção ia acompanhada por 4 crianças, 2 atrás e 2 à frente, levava 2 crianças, 4 crianças. Devido à história que nos contou com o seu Na procissão levava 4 crianças de carne e osso vivas. Eu fui nesse Andor, eu tenho a honra de dizer que fui lá. Participei. Mas hoje em dia então essa tradição porque depois o Andor tornava-se muito pesado. Claro. Ele leva para aí uns 40 homens a pegar no Andor. O Andor agora é muito mais pequeno, mas ainda leva muito homem. E as 4 crianças também pesavam, não é? Claro. E então agora tiraram isso, as crianças já não levavam. As crianças não levavam... Em cima, ao lado de Nossa Senhora. Era uma guarda de honra. Nossa Senhora ia no meio e as 4 crianças, 2 atrás e 2 lá. Bem, então o Andor tinha de ser... O Andor era, eu sei lá quantas pessoas levava. As pessoas antigas devem saber. Há mais de 40 pessoas que Mas a Dona Maria não chegou a ir em cima... Cheguei a ir. Eu, ainda estamos 3 vivas. 3 vivas e a outra também pode estar. A outra era de Mirandela, diz que era de Promessa. Era eu, é uma que está no Porto, filha da terra, e a outra filha da terra, que tem ali um supermercado. Fomos as 4. Tradições gastronómicas aqui da terra? O que é que há assim há assim alguma coisa de específico aqui na terra? Nós temos a alheira com os grelos, que vem alguém de fora, toda a gente procura o feijão frade com hortaliça e a alheirinha. Temos os nossos folares de carne, temos o que chamamos nós o bolo dormido, porque é um bolo que leva os ovos, leva aguardente, leva azeite, leva leite, leva açúcar, leva sumo de laranja. Quantas mais coisas lhe puserem, ele mais custa a levedar. Já agora porque é bolo adormecido? Há alguma razão? Estou a contar. Aqueles ingredientes todos atrasam a levedura. Okay. Portanto, custa a despertar. Ele é amassado no dia atrás, para depois no outro dia ser cozido. Então chamam-lhe o bolo dormido porque dorme a noite inteira. E o folar tem alguma forma específica de ser feito aqui ou é igual como se faz em todo o lado? Penso que deve ser mais ou menos, mas a gente todos... e temos os económicos, toda a gente faz os económicos, o bolinho económico, quando era nas festas, as súplicas... O que é que são os bolos económicos? Os bolos económicos são, pronto, leva ovos, leva açúcar, é mais ou menos como os bolos dormidos. Só que o bolo dormido leva o fermento e o económico não leva fermento. Pronto, o económico acaba de se amassar, logo às colheradas põe-se nos tabuleiros e os tabuleiros vão ao forno. Mas ainda podem esperar. Agora, as súplicas
que são aqueles bolos espalmados, baixinhos, e as súplicas, essas não podem esperar. Essas não podem esperar. E essas têm medida certa. São 16 ovos, 1 kg de açúcar e 1 kg de farinha. Mais nada. É só isso? Só isto. E depois é batido com as mãos, batido, e depois já as colheradas, com aquela colher de tirar o arroz, aquela colher grande, a gente põe nos tabuleiros. Mas o forno já tem que estar preparado quando a gente puser nos tabuleiros, porque ele tem que ir logo para o forno, porque senão começam a alargar. E começam-se a agarrar umas nas outras. Portanto, tem que ser logo metidas no forno. O económico não. Pode ficar ali. E depois o económico e ao bolo dormido, eu esqueço-me já das coisas. No fim, barra-se com o ovo batido e açúcar. E põe-se açúcar. Açúcar do pacote. Não é açúcar derretido nem nada. Até a gente costuma pôr na mão. Eu agora até tenho lá uma medidinha. Põe assim na mão, está barrado assim o cimo, é nos económicos e nos dormidos. E a gente põe um bocadinho de açúcar. Põe naquele, põe no outro, e fica assim com aquele açucarinho. E depois ele abre, começa a abrir, com o calor abre um bocadinho e aquele açúcar fica assim bonito. E aquele barrado do ovo também fica mais brilhante. Se lembrar, claro, no dia 25 de abril de 1974, lembra-se do dia? Lembra-me do dia. Eu não tinha rádio. Estava aqui na Terra? Estava aqui na Terra. Estava em Vila Flor a estudar. Estava lá hospedada na casa de uma senhora já viva. Mas como é que soube, então? Através da rádio. Nós não tínhamos rádio em casa, mas a senhora onde eu estava tinha rádio e a gente ouviu falar. Ouvia aquelas coisas, pronto. Foi assim. E diga-me uma coisa, Dona Maria. Acha que depois do 25 de Abril houve alguma melhoria substancial na vida das pessoas e no trabalho? Olha, eu preferia não dizer nada. Eu trouxe umas coisas boas, mas trouxe outras coisas más. O respeito não é o mesmo. O respeito não passou a ser o mesmo. As pessoas respeitavam-se umas às outras. Havia amizades fortes, de vizinhos, de amigos, de companheiros, de compadres. Não havia televisões, não havia nada. Sentava-se a gente à porta, à fresquinha à noite, e conversava-se sobre isto, sobre aquilo, sobre outra coisa. Agora não. Agora mudou tudo. Toda a gente tem a sua televisão, toda a gente tem isto, toda a gente tem aquilo, toda a gente quer ser um mais do que o outro, porque tu tens, eu também quero ter. E naquela altura não. Naquela altura era humildade. Já agora diga uma coisa. Era carinho. As pessoas eram muito solidárias aqui na Terra? Eram, sim senhor. Até se iam ajudar no campo, que lhe chamavam a torna-ajuda. Eu tenho muita azeitona para apanhar, o senhor vai-me ajudar a apanhar a minha azeitona. Eu depois vou ajudar a apanhar a sua. Vamos apanhar as batatas, temos as batatas para apanhar. Vem-me aquela menina a ajudar e eu vou ajudar lá e ela. E onde é que as pessoas... Era assim, e chamavam-la torna-ajuda. Havia algum café, alguma associação aqui? Sotos, só os sotos. Os sotos eram o quê? Os sotos eram um lugar onde se vendia de tudo. Desde a barra do sabão, ao arroz, ao petróleo, que não havia luz elétrica, era o petróleo, onde os homens bebiam o copito do vinho, onde havia o pano de rasgar para fazer os tecidos. Era uma espécie de mercearia e taberna? Era. Okay. Nós chamávamos os sotos. Okay. Era os sotos. Já, antigamente era os sotos. Já agora diga uma coisa. Quando é que a luz, a eletricidade chegou aqui à região? Eu ainda era garota. Nós não tínhamos em casa, ainda me lembro uma vez na escola a professora perguntar se havia luz elétrica. Eu, como não tinha, disse que não, e diz uma do lado, muito depressa, uma chamada Aurora: que é que não? Eu já a tenho. Então antes do 25 de Abril já... Muito antes. E a água canalizada? Água canalizada, as águas canalizadas também depois foram mais tarde. Bem, naquela altura eu também não tinha água canalizada, mas depois mais tarde já tem toda a gente agora. E eram os fornos comunitários, que muitas histórias são passadas nos fornos, porque as pessoas iam, não havia relógio na torre, ninguém tinha relógio, iam uma hora qualquer cozer o pão, à hora que lhe desse jeito e à hora que tivesse vaga. E então, da meia-noite às 3 da manhã, diz que há aquelas coisas más, que têm de andar, que é essa hora, e às vezes viam muitas coisas nessa altura, não é? Mas viam o quê? Os lobisomens e as feiticeiras e o resto. As pessoas contavam muito essas histórias de espíritos? Contavam. Assim, a minha mãe ainda dizia: Maria, cala-te lá, não contes isso à menina, que ela tem medo. Cala-te lá.
Sei muitas. Então, mas Olha, conta uma. antigamente, mas esta não é agora essa. Antigamente as crianças nasciam em casa, não iam para os hospitais. E era uma senhora habilidosa no assunto, À parteira. que ajudava. E então essa senhora contava muita história. Já a minha mãe, tia Maria, não conte isso à menina, olha que ela tem medo, cale-se lá. Eu não tenho, eu queria era ouvir. Não tenho medo, mãe, deixe contar. Eu não tenho, mas então vou contar uma da galinha. Ela veio uma vez lá de assistir uma mulher que estava para ter o bebê, teve o bebê, e numa encruzilhada ali embaixo, que há uma encruzilhada de caminhos, a mulherzinha diz que lhe apareceu ali uma galinha do nada. E há um ditado que diz, se tiveres a pita pedrez, que a gente de antes dizia a pita, e os pitos não era a galinha nem os pintainhos, se tiveres a pita pedrez, não a troques nem a dês. E do nada saiu-lhe ali a galinha. E a galinha andava ali nos pés dela, a baloiçar. A mulher queria andar e a galinha ali à frente. Raio na galinha, eu quero andar, na pita, que ela dizia a pita. Quero andar e não me deixa andar. Olhem como uma destas. Até que ela dá-lhe um pontapé. A galinha, consoante lhe deu um pontapé, ela pôs logo a asinha de rastos. E diz-lhe então a fulana, partiste-me o braço. Olha, eu não havia de descobrir, mas tu descobrias-me porque eu no domingo vou com o braço ao peito à missa. Cala-te bem caladinha, não digas nada a ninguém, porque se tu disseres alguma coisa, considera-te mulher morta. Tu não digas nada a ninguém. Diz ela, o que me custou mais foi nem ao meu João poder dizer. Coitadinha, teve que guardar segredo. A galinha, sim, disse, partiste-me o braço. Olha, eu não havia de dizer nada, não me havia de descobrir, mas olha, já me vou descobrir porque tu no domingo ias a descobrir que eu vou, quando for à missa, tenho que levar o braço ao peito que está partido. E tu ias saber que era eu, portanto, dou-te já um aviso, fica já avisada. Não me descubras. Por nada deste mundo me descubras, porque senão és uma mulher morta. Considero-te mulher morta. E diz ela, nem ao meu João, por contar. Mas essas histórias então eram muito frequentes aqui na... Acontecia isto, acontecia aquilo, acontecia outra coisa, contavam assim. Olha, uma vez, mas eu era criança e tinha uma imaginação, e eu imaginava onde eram as coisas, nos terrenos que eu conhecia e os caminhos que eu conhecia, eu imaginava que era ali. E então uma mulher que se casou, e o marido era lobisomem, mas ela não o sabia. E ele que lhe disse assim, olha mulher, eu vou alabrar o arvoredo para tal sítio, com os burrinhos, que era o que havia na altura. Eu vou labrar o arvoredo e tu vais-me levar o jantar. E levas também de comer para os burros. Era no tempo da ferrã, da primavera. A mulherzinha disse, não tenho cá nada para dar aos burros, ainda tenho que ir a buscar lá ao campo. Foi, fez o feixinho, trouxe-o para casa, fez-o comer e levou-o ao marido. Diz que levava o feixinho da ferrã debaixo do braço e a cestinha do almoço do marido à cabeça e com a mão a segurar a cesta. Quando ia lá na tal canelha a levar o comer ao marido, veio um cavalo por o ar e mordeu-lhe o braço. Levou um bocadinho da blusa, do pano da blusa e um bocadinho de carne. Levou então, a mulher ficou a chorar, muito chorosa, chegou lá ao pé do marido, o marido já tinha os burrinhos lá fora da charrua, a comer qualquer coisa lá numa barranca, e ele todo deitado, todo espapassado lá debaixo da amendoeira, e a mulher contou a história. Olha, homem, tu não sabes o que me aconteceu, então eu vinha ali, não é que vinha um cavalo por o ar e deu-me uma dentada, olha se queres ver como me deixou o braço. E ele calado. Não, tugiu nem mugiu, calado. E a mulher ia contando, e a mulher ia falando, e ele calado. Até que ela lhe diz assim, caramba, tu não gostas de mim, não és meu amigo. Até eu estou-te a contar as coisas e tu não dizes nada. E ele deu-lhe um sorrisinho. E quando sorriu, quando ele deu aquele sorrisinho, a senhora viu o pano da blusa dela nos dentes dele. E ficou muito atrapalhada. E ele disse, não te assustes, senta-te aqui ao pé de mim que eu vou-te contar a história. Olha, eu nasci com este fadário, não tenho culpa, mas nasci assim. Mas se tu me ajudares, isto vai mudar. E então como é que queres que eu te ajude? É fácil. Falas com os teus irmãos e arranjas uma vara comprida com um ferrão aguilhão no cabo, mas muito grande, muito aguçado. Não, eu não falo com os meus irmãos.
Eu não quero que ninguém saiba desta história. Só conto esta história quando estiver o caso resolvido. Se me arranjares tu, pronto, então eu arranjo-te uma vara comprida com um grande ferrão. Tal dia, eu vou a tal lugar e tu estás já pronta com a vara na mão e quando eu vier, tu com quanta força tiveres, sem teres pena nenhuma, tu estás-me uma picadela, tens que me fazer sangue. Se tu me fizeres sangue, acaba-se-me o fado. Se não me fizer sangue, dobras-me o meu fadário e tu podes morrer. Está bem, fica descansado, arranja-me a vara, que eu sou capaz de fazer isso. Num dia qualquer, estava combinado, a tal hora, em tal lugar, lá vai ela dar a picadela, o sangue logo a cair, o homem caiu ao chão, feito homem, o cavalo desapareceu e ficaram felizes para sempre. E ela depois contou a história, mas até ali ninguém sabia. O que é que mudou aqui na Terra? A nível da paisagem, por exemplo. A paisagem penso que é a mesma. Não há cultivo como havia de antes. Isso não, nem pensar, nem de longe nem de perto. E as pessoas são mais metidas em si. Não há aquela amizade que havia antigamente. Antigamente era uma família. Antigamente era uma família. Ajudavam-se uns aos outros, eram compadres uns dos outros, eram primos uns dos outros, era tudo, havia muito filho, eram umas famílias muito grandes. Agora um filho, dois filhos, dois filhos, vão estudar, depois de estudando tiram o curso, vão para fora, vão para as grandes cidades, vão para os grandes centros onde há os empregos. Aqui não há nada dessas coisas e é assim. De qualquer forma, gosta da sua terra? Muito. Muito, e não a troco por nada deste mundo. Mas tenho uma casa em Lisboa, tenho um andar em Lisboa e vou para lá muitas vezes. Tenho lá uma filha que é enfermeira e vou para lá muitas vezes. Mas gosta da sua terra? Mas uma semana estou bem. Ao fim de uma semana, metida na caixa de fósforos, como eu digo. Não me dou aqui na caixa de fósforos.